No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje vamos tratar ainda de arte. Estamos preparando a semana que vem. Como eu disse para vocês, estamos lançando o livro, como eu mostrei já ontem para vocês, né? Estamos lançando uma editora. Sexta-feira que vem será o lançamento dessa editora, inclusive com uma livraria online aqui para vocês adquirirem os nossos livros e outros livros também. É uma livraria onde nós vamos indicar também livros relacionados particularmente aos assuntos que eu trato, né? Eu sou o diretor da livraria, da editora, e, portanto, nós vamos editar livros sobre arte, sobre a vida de oração, sobre espiritualidade também. Mas na sexta-feira eu vou falar mais sobre isto. Então, na preparação já desta semana do lançamento da livraria, nós estamos falando aqui sobre arte. Eu estou aqui abrindo o tablet para mostrar para vocês a capa do livro. Eu acho que eu já mostrei ontem, né? Mas eu vou mostrar novamente. Já estamos divulgando o livro Arte para Quê? Que é uma transcrição reescrita, retrabalhada e muito cuidada, com dois editores também da Cedro fizeram a revisão. Eu também reescrevi vários trechos, então o livro está muito bem cuidado. Chama-se Arte para Quê? Né? E ele fica sempre com um reflexo aqui no meu computador, mas tudo bem, né? E nós vamos lançá-lo juntamente com a livraria na sexta-feira que vem. Então nós falamos ontem e anteontem sobre a arte como revelação, baseados num texto do Louis Lavelle, e hoje eu queria ler um texto aqui e comentar um pouco de um outro grande teórico das artes do século XX, também cientista, o sacerdote russo Pavel Florensky, que foi martirizado, né, pelo governo soviético em 1940, no dia 8 de dezembro. Agora faremos a festa de São Pavel Florensky. E ele escreveu muitas cartas da prisão que foram reunidas em um livro que chama-se Cartas da Prisão e dos Campos. Ele escrevia para a família, especialmente para os filhos, mas também para a mulher dele. Ele é um sacerdote russo e era casado. E foi um grande teórico e um artista também. Os filhos dele todos tocavam algum instrumento. E nesta carta, é uma carta dirigida a uma filha dele, que era pianista, que pediu para ele que falasse sobre arte e estética. Então diz ele que a arte é uma manifestação da vida e, portanto, uma parte dela em seu conjunto. Então, a arte está dentro da vida, né? Quer dizer, de todos os fenômenos da vida humana, nós temos este fenômeno particular que são as obras de arte. E são também a própria poética, né? O trabalho dos artistas, né? Aí ele diz, como se pode comparar uma parte com o todo, né? Então, não há... A arte e a vida, elas não estão no mesmo plano, não é? Mas a arte é uma manifestação da vida.
É algo que acontece dentro do cosmos e que é realizado por seres vivos. No que respeita à manifestação da beleza ou da expressão estética, a arte é superior à vida, porque foi criado pela vida precisamente com esse fim concreto e específico. É a consciência estética da vida. Olha que bela frase. Então as obras de arte são como que condensações formais, né, feitas pelos homens e que têm o objetivo de revelar as várias dimensões da existência. Né? Então ela tem, como diz o Lavelle naquele outro texto, ela tem um caráter de revelação. E para isto, o que hoje em dia está muito esquecido dos artistas, na sua maioria, evidentemente, para isto é necessário que o artista tenha uma vida dedicada à contemplação da realidade, em todos os seus planos, né? Da beleza, mas também da verdade, do bem, né? O artista tem que estar aberto para a realidade como um todo, não só para o universo material, porque o universo material, de uma certa forma, é uma obra de arte realizada pelas próprias mãos de Deus, não é? De vez em quando eu comento isto, que o universo é como uma sinfonia, como um poema divino, pleno de sentido, e onde todas as suas criaturas, né, se correspondem e têm analogias umas com as outras, e o artista ele percebe essas analogias e as traduz nas obras de arte. Então as obras de arte são como que uma condensação da vida, não é? Realizada artificialmente através de procedimentos técnicos sobre determinadas matérias, a partir de determinadas regras e leis, que são regras e leis que são do próprio universo. Por exemplo, as regras de proporção, a famosa Lei Áurea é da Santa Isabel, a famosa proporção áurea, né? Que é entre, por exemplo, a altura de um retângulo e a sua largura, né? Há uma relação ali que a gente pode dizer que é de 3 para 5, grosseiramente, que nos dá uma sensação de equilíbrio, de harmonia, né? E quando você modifica um pouco essa proporção, já você sente que tem algo dissonante, a gente pode dizer, né? As próprias notas musicais, né? Hoje em dia, já há muitas décadas, né, nós conseguimos medir a frequência das notas, né? E percebemos mesmo materialmente, a gente pode dizer, ou cientificamente, né, que uma nota, quando ela é produzida, tem uma determinada frequência e essa frequência cria harmônicos, que tem uma relação também de proporção com aquele som. Então a própria natureza, o próprio universo é uma obra de arte com medida, proporção, sentido, com todos os elementos que a gente encontra na arte. Então, o artista é aquele que capta esses elementos, tem uma certa intimidade com esse aspecto da realidade, um aspecto formal, um aspecto da beleza enquanto composição e relação de formas, né? E o traduz nas obras de arte.
Então ele acaba de dizer que a arte é superior à vida nesse sentido. Ela é como que uma transubstanciação da vida natural, né? Ele diz que ela é criada com o objetivo, com finalidade concreta e específica de revelar essa beleza. E eu acrescentaria não só a beleza, de revelar o sentido das coisas e a sua harmonia com outros sentidos, né? A dimensão simbólica da realidade que muitas vezes nos escapa no nosso dia a dia. É o famoso verso do Baudelaire que diz que o homem vai por esta vida como numa floresta de símbolos. É uma bela imagem também. Então você vê que as imagens poéticas, elas nos iluminam a realidade, né? Essa condensação da obra de arte tem um poder evocativo e iluminador para a nossa própria existência, né? Então continua o Florensky dizendo: por acaso podemos dizer que a planta é superior à flor? A flor é uma parte da planta. Na verdade está escrito assim, mas a ideia é o contrário, né? Ele quer dizer, como ele diz que nós não podemos dizer que a arte é superior à vida, assim como nós não podemos dizer que a flor é superior à planta, porque a flor é uma parte da planta, um órgão dessa planta. Mas a beleza da planta encontra precisamente na flor a sua mais alta expressão. Quer dizer, a beleza da vida, a beleza do universo encontra nas obras de arte a sua mais alta expressão. Por isso julgamos uma planta, nós a valoramos e a reconhecemos principalmente pela flor. A flor, de uma certa forma, é o símbolo, né, ou a manifestação num outro plano, né, da beleza da própria planta. Ela nasce da planta, assim como a arte nasce da vida vivida existencialmente. Hoje em dia nós temos muitos artistas que são muito intelectuais, a gente poderia dizer, ou mentais, né, e que traduzem os seus pensamentos abstratos nas obras de arte. São obras de arte áridas, são obras de arte estéreis, que não produzem em nós essa revelação que toda grande obra de arte produz. O principal na obra de arte, então, e nos artistas, né, ele está citando alguns artistas, como Goethe, particularmente, Faraday. Goethe, ele admirava muito a obra do Goethe. Então ele diz que o principal nos artistas, nos grandes artistas, é que eles não pensam com esquemas abstratos. Ou seja, eles não fazem isso que eu estava dizendo agora mesmo, né? Que é pensar a partir de esquemas, de ideologias, de construções teóricas, mentais, que depois se aplica à realidade, né? Como uma espécie de leito de Procusto, em que você tenta espichar, né, a realidade para ela caber naquele esquema mental. Então os artistas, eles pensam com signos, imagens absolutamente concretas. Quer dizer, esse signo aqui não é o signo abstrato, saussuriano, mas é o signo da imagem que se encarna, vamos dizer assim, nas imagens concretas. Eles pensam com representações típicas, universais, mas não abstratas.
Elas, ao contrário, são como que uma síntese de realidades concretas. Aí ele diz: os conceitos não podem ser amados ou admirados, como as obras de arte e como as criaturas concretas, né? Nós só podemos amar aquilo que é real, concretamente. E vamos finalizando pegando o último trecho desta carta, em que ele diz o seguinte: não há na arte palavras vazias, nem afirmações puramente formais. Tudo está cheio de um profundo sentido. Tudo é sólido e compacto, e alcança sua plenitude à medida que as gerações sucessivas adquirem consciência e experiência. Quer dizer, a própria história da arte é uma história de revelação, de descoberta também de procedimentos, de técnicas, não é, que vão se somando e vão se potencializando, digamos assim, umas às outras. A profundidade de uma obra de arte se conjuga com a clareza. Claridade de pensamento e transparência das atitudes. Esta é vamos dizer, o que a arte também nos ensina para nós, de uma certa forma, transformarmos a nossa própria vida numa obra de arte, né, que ilumine e que condense, vamos dizer assim, aquilo que tem uma consistência mais leve, menos densa na realidade em torno. A vida consiste no trabalho tenaz e integral. E a arte também. Então, os grandes artistas e todos nós, o Florence que chega a dizer que a vida ascética, porque ele era um grande asceta, não era só sacerdote, como era um homem de uma vivência espiritual muito profunda, ele chega a dizer que a vida espiritual é a arte das artes, não é? Ou seja, a nossa vida também nós devemos almejar essa densidade existencial, né? E essa densidade de sentido que as obras de arte condensam e como que cristalizam para o nosso maravilhamento, para a nossa admiração, mas também como alimento para que nós vamos transformando a nossa própria vida numa obra de arte nesse sentido que o Florensky dá a ela, né? Que é uma espécie de florescimento, né? Que manifesta a beleza, a verdade e o bem das coisas criadas. Então ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Na segunda-feira retomamos o nosso podcast, ainda tratando do assunto arte. Fique com Deus e até lá.